Podemos sentar, meus irmãos? Vou passar a palavra para o nosso irmão presbítero Sérgio, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Um aviso da junta diaconal, meus irmãos: há um carro aqui na frente, um Etios, com os vidros abertos. Se for de algum dos irmãos, é bom verificar. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos meditar hoje num texto que está em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 32. A famosa parábola do filho pródigo. E o texto diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, porém, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus,
Te louvamos, Senhor, por esta manhã de domingo, dia do Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e por toda a mensagem que o Senhor nos traz através dela, Senhor. Pela salvação que o Senhor coloca em nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra. Pai, nos ajuda no entendimento desse texto e extrair lições, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Lucas, ele é um livro um tanto quanto especial. Ele começa dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos, os publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O livro de Lucas, ele retrata situações onde algo precioso se perdeu e foi achado. E ao ser achado, houve grande júbilo, grande alegria, porque aquele bem precioso foi achado. Ele começa falando, o Senhor Jesus, a respeito de uma ovelha que se perdeu e foi encontrada. E ao ser encontrada, houve grande júbilo. Depois ele fala a respeito de uma dracma, né? Algo precioso, uma moeda que foi perdida, e ao ser encontrada, houve grande júbilo. Mas então o Senhor Jesus, ele então exemplifica de uma forma mais incisiva, mais direta, onde ele fala a respeito de um filho que se perdeu e foi achado. Ele inicia o livro de Lucas falando a dois públicos diferentes. Um público de publicanos e pecadores, representado pelo filho mais novo, e outro público de fariseus e escribas, representado pelo filho mais velho. E eu gostaria de analisar, separando esses personagens desse texto: o filho mais novo, o filho mais velho e então o pai. Tem uma parábola judaica que ela faz um paralelo das nossas vidas com uma grande roda. Quando nós estamos lá em cima, é um momento onde a gente está na presença do Pai. A gente está desfrutando das bênçãos dEle, do amor dEle. Apesar dessa parábola representar as adversidades da vida, ela cabe no nosso contexto que diz respeito do pecado. E esse jovem, então, estando na presença do Pai, o jovem mais moço, no versículo 12, ele diz o seguinte: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Ou seja, ele está dizendo para o pai antecipar a herança dele, numa total atitude de afronta ao pai, de desonra ao pai e à família dele. Quem é que pede antecipada a sua herança? Em Provérbios diz o seguinte: a posse, Provérbios 20 e 21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Esse jovem, então, ele pede a posse antecipada da sua herança, desonrando o seu pai e ferindo o quinto mandamento. O quinto mandamento diz: honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Ele tem um condicional. E aí no verso 13, diz o seguinte: passado não muito desses dias. Ou seja, apesar dele ter pedido a posse antecipada da herança, havia tempo dele se arrepender. Mas ele, ao invés de se arrepender, o que ele faz? Ele vai para o mundo, Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens. Ou seja, se não bastasse ele desonrar o pai, então ele passa numa sequência de várias atitudes a cometer uma série de outros pecados. Um pecado chamando o outro pecado. Pecado da idolatria, ao se entregar à bebedice,
a glotonaria, pecado ao se entregar às meretrizes, pecado, adultério. Nós somos propriedade de Deus e templo do Espírito Santo. Ele então se entrega, ao adultério, ao se entregar às meretrizes. E ao dissipar os seus bens, ele fere então o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Não furtarás. A prodigalidade, que é o termo que remete ao filho pródigo, ele diz justamente isso: você dissipar os seus bens de forma dissoluta. Então ele estava furtando, roubando aquilo que era do próprio pai. Ou seja, em pouco tempo, uma série de pecados ele passou então a cometer. E pensando nessa grande roda da vida, ele estava numa situação segura, confortável, cometeu um pecado e não se arrependeu. Cometeu outro pecado e não se arrependeu. Cometeu outro pecado e não se arrependeu. E aquilo foi levando esse jovem para o fundo do poço. E foi o que de fato aconteceu quando ele chegou, começou a padecer necessidade, porque houve fome naquela terra. E aí ele procurou um trabalho e colocaram ele para cuidar de porcos, um animal considerado imundo naquela época. E ao final, nem a comida dos porcos ele podia comer. Não lhe davam absolutamente nada. Nada. De fato, ele chegou no fundo do poço. Eu vinha comentando com a Júlia e com o Pedro no carro. Qual é o fundo do poço das nossas vidas? Qual é o tempo que a gente vai demorar para se arrepender dos nossos pecados? Confessar os nossos pecados. Quanto mais tempo a gente demora, pior vai ficando a situação. Mais profundo vai ficando esse poço. Um pecado vai puxando outro pecado. Mas a palavra diz o seguinte: caindo em si, versículo 17. Ele chegou no fundo do poço. Graças a Deus. O fundo do poço, meu irmão, ele é considerado um momento de grande oportunidade. Não vou nem dizer de júbilo, porque o júbilo é quando ele se encontra com o Pai. Mas é um momento onde a vida dele começa a guinar novamente. E caindo em si, versículo 17, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fome? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi. Ou seja, ele se arrependeu. E mais do que isso, confiante do perdão do Pai, ele se levantou e foi. Foi para confessar o seu pecado e se acertar com o seu Pai. A vida dele, então, num instante, está no fundo do poço. No outro instante, ele estava nos braços do Pai. E ao encontrar o Pai, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Então, concluindo a história desse jovem rapaz, ele se arrependeu e ele confessou o seu pecado diante do seu pai. E a lição que a gente tira nesse primeiro exemplo é: quando que nós vamos nos arrepender? O pecado, ele bate a porta a todo momento. E nós, sendo fracos, sendo carnais, somos suscetíveis a pecar. E pecamos. Mas, à medida que a gente prolonga
procrastina o arrependimento, é certo de que esse pecado vai nos colocando cada vez mais para baixo. O irmão mais velho, em contrapartida, ele está ilustrado nos versículos 25 a 30. 25 a 30. E diz o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ou seja, ele soube da chegada do filho, do seu irmão mais novo. E no versículo 28 diz o seguinte, após ele saber da festa que estava havendo pelo retorno do seu irmão, a Bíblia diz o seguinte: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste nem um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Meus irmãos, esse jovem aqui, ele também feriu o mandamento. Também feriu o mandamento de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é muito mais do que honrar o nosso pai e mãe natural. Pai e mãe significa toda a autoridade colocada sobre nós. Seja nossos pastores, seja nossos patrões, nossos governantes. Ou seja, nós devemos honra a toda a autoridade. Os anciãos da igreja, pessoas mais velhas. Mas a palavra fala também que o nosso próximo, que a gente o trate como superior a nós. Quando a gente desonra o nosso próximo ou o nosso igual, a gente está ferindo alguém que é superior a nós. E a palavra fala também que maior é aquele que serve. Se a gente desonra alguém que está abaixo de nós por algum motivo, seja um filho, seja um empregado, nós estamos desonrando alguém que é maior do que nós. E foi o que esse jovem fez. Ele desonrou o irmão, desonrando assim o seu pai, e não havia chance de reconciliá-lo. A história desse jovem, ela termina aqui, porque ela fazia menção aos fariseus daquela época. E nos nossos dias, quem são tais fariseus e escribas? Toda vez que a gente repudia alguém, faz acepção de alguém, que a gente desdém de alguém, que a gente não crê que há salvação para determinada pessoa, a gente está fazendo o que esse rapaz fez. A gente se identifica muito com o filho mais novo, mas o filho mais velho fala a nós também, porque diz respeito, parte de quem nós somos. Então a lição prática que nós tiramos desse rapaz mais velho é justamente essa, né? Como que a gente trata com o nosso próximo? Como é que a gente vê ele? Com que misericórdia nós nos relacionamos com ele? E com que amor que nós tratamos com ele? E por fim, meu irmão, falamos do pai. O pai, ele é mencionado em diversas partes do texto, dizendo que ele havia 2 filhos, né? Então, e diz o seguinte, no verso 12, e ele lhes repartiu os haveres. Um pediu e ele repartiu aos 2, para que não houvesse ciúme ali, para que ele fosse justo entre ambos. Ou seja, ele repartiu a herança aos 2. No verso 17, o filho fala: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, generosidade, bondade, abundância. Todos esses atributos estão na presença do pai. No 20, ele fala assim: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele,
correndo, o abraçou e o beijou. Ou seja, ele não rezou uma missa dizendo: o que foi que você fez? Ele simplesmente perdoou. O arrependimento do filho já era mais do que suficiente. E ele demonstra então ali todo o seu amor e todo o seu contentamento de ver o seu filho são de volta. E no 22 ele diz: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. No 27, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ou seja, ele já mandou preparar um grande banquete. E no 31, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. E no 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu pai estava morto e reviveu, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A descrição do pai, ela se torna mais especial, porque ela foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele está tendo uma descrição ali, não de um pai terreno, mas do nosso Pai Celestial. Um Pai que ama sem reservas. Um Pai que abençoa, um Pai que perdoa. O Senhor Jesus, Ele demonstra, através dessa parábola, que Ele, também como filho, Ele renunciou àquilo que lhe era proposto. Ele não requereu a sua herança, mas Ele estava junto do Pai. E ele renunciou à sua glória celestial, sem abdicar da sua forma divina, mas Ele não requereu absolutamente nada. Ele assumiu os pecados dos seus irmãos. O unigênito do Pai passou então a ser o primogênito de muitos irmãos. Então Ele não se indignou com os seus irmãos. Antes Ele assumiu os pecados dos seus irmãos. Ele recebeu o castigo que nos era devido. Na grande roda da vida, Ele, não sendo merecedor daquilo que lhe foi imputado, mas Ele chegou muito além do fundo do poço. Ele chegou até a cruz, e morte de cruz, e Ele foi até o fundo de uma tumba. Esse foi o Senhor Jesus. Mas devido à sua obediência, ao terceiro dia Ele foi glorificado. Ele ressuscitou num corpo glorificado. Foi-lhe dado vestes novas, assim como o filho mais novo. Não lhe foi dado um anel, mas foi-lhe dado uma coroa de rei para que governasse. E Ele está sentado à destra do Pai, desfrutando da presença e do lugar de onde Ele veio. Amém? Deus abençoe.